Fala fisiologista, você pediu e a gente trouxe para você hérnia de disco. Então a gente vai ver a anatomia e a fisiopatologia dessa entidade patológica, entidade, nome bonito, entidade patológica, dessa situação, dessa patologia, desse acometimento, dessa situação que acomete tantas pessoas, incomoda, tira pessoas do trabalho, enfim, uma situação que incomoda pra caramba. A gente vai estudar um pouco sobre ela agora. E para a gente começar, deixa eu organizar aqui o 3D, vamos lá. Já aqui com o nosso 3D em tela, o que a gente precisa entender? Primeiro vamos dar uma olhada na estrutura óssea mais disco intervertebral. Depois a gente vai dar uma olhada na estrutura nervosa. O que a gente tem ali, as raízes nervosas, para a gente entender a localização anatômica. E eu vou te explicar as coisas como ela acontece. Depois a gente vai ter um quadro onde eu vou te entregar as fases da hérnia. Então, vem comigo. Deixa eu mudar aqui. Isso, aqui vai ficar mais fácil para você. Vamos trabalhar aqui. Então, olha só. Aqui você está vendo as vértebras. Desse lado, você está vendo o ligamento longitudinal anterior. A gente tem ligamento longitudinal posterior. Mas hoje não vou falar de todos esses detalhes, não. Eu quero chamar sua atenção para isso daqui. A gente tem essa vértebra aqui, que sofreu um corte sagital mediano. Então, a gente está vendo aqui o osso esponjoso aqui dentro. E a gente está vendo aqui o disco intervertebral. Deixa eu subir ele aqui. Olha para cá. Então, essa região externa é o anel fibroso. Vamos olhar agora de maneira superior. Olha aqui. Deixa eu melhorar. Aí. O que você tem aqui? Aqui em verde é o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, galera, ele tem ali cerca de 80% dele é água. Então, ele é um núcleo gelatinoso. Ele funciona como um amortecedor. Imagina o seguinte. Esquece isso aqui e pensa no pneu de um carro. Hoje em dia o pneu não tem câmara de ar, mas há uns anos atrás o pneu tinha câmara de ar. Então a galera que é mais experiente já viu isso, você que nunca viu, só acompanha. Então quando você olha o pneu de um carro, a borracha externa é mais rígida. Ela seria quem? Seria aqui o nosso anel fibroso. E dentro desse pneu tinha uma câmara de ar com uma borracha muito mais fina, que ficava cheia de ar. E ela dava aquela maleabilidade no pneu, deixando esse pneu mais firme ou menos firme, dependendo do objetivo, da quantidade de pessoas, da viagem, enfim. E aí a câmara de ar seria essa região interna, o núcleo pulposo. Então eu tenho um anel fibroso mais rígido e um núcleo pulposo muito mais suave, uma câmara de ar. Só que aqui não é ar, aqui seria esse núcleo pulposo. Visualizamos? Beleza, então agora que você visualizou isso, eu vou mudar a imagem aqui, que eu quero mostrar para você a parte nervosa para a gente se localizar. Antes de eu falar da hérnia propriamente dito, eu quero que você entenda essa anatomia. Então vamos trocar a imagem aqui. Beleza, agora o que você está vendo? Você está vendo algumas vértebras. Opa, de vez em quando isso me acontece. Agora sim. Você está vendo algumas vértebras. Eu vou virar aqui, vamos olhar de cima, uma visão superior. Vamos aumentar. Vamos lá, galera, vamos localizar. Corpo da vértebra. Aqui estaria quem? O seu disco intervertebral. Processo transverso, processo espinhoso. Foi demais. E aqui é sua medula. Aqui o nosso bom e velho H medular, que é a parte cinzenta, e por fora a parte branca. Visualizamos? Vamos virar ela aqui. Agora, aqui a gente tem, essa aqui é a dura mater. Vou tirar. Opa, não. Você não tirou, Elisaldo, você separou. Quero tirar. Aí. Aqui a gente tem a pirâmide raquidiana. Então não vou mexer nisso aqui não. O que eu quero te mostrar? Aqui eu tenho as radículas anteriores. Radículas são essas extremidades pequenas aqui, que vão formar um ventre nervoso, que seria o ventre motor, região anterior. Virei, agora a gente está numa visão posterior. Novamente, radículas, região posterior, que vão formar um tronco aqui, um nervo, e aqui a gente tem um gânglio. Então aqui é a raiz posterior, a raiz sensitiva. Vou afastar um pouquinho. Essas duas raízes se juntam e formam um nervo. Joia? Uma raiz, um nervo espinhal. Vou entrar em detalhes, um nervo espinhal. Aqui, o que é isso? Aqui são os gânglios que a gente tem aqui, do sistema nervoso. Eu não vou falar deles aqui não. Por quê? Por que você não vai falar, Elisaldo? Porque o que me interessa, vou mudar a posição, vim para a vértebra de baixo. Essas aqui são vértebras torácicas. Como é que você sabe, Elisaldo? Pela presença das fóveas costais. Fóvea costal do processo transverso, fóvea costal do corpo. Se você não viu
não sabe disso direito, tem uma aula aqui no canal onde eu explico, está lá na trilha de sistema ósseo. Agora, olha para cá. Aqui, essa área é o forame intervertebral. É aqui que nascem as raízes nervosas. Joia? Então, com essa ideia em mente, sabendo que aqui eu tenho um disco, se esse disco extravasa e ele vem para cima da raiz nervosa, você vai ter muita dor. Não é pouca, não é muita. Agora, sempre vai ser assim, sempre eu vou ter muita dor, Elisaldo, se eu tiver essa situação? Então, nem sempre. Como assim? Para você entender, eu vou trocar aqui, já tirei o 3D, vou colocar um quadro que eu preparei para você de PowerPoint, onde eu vou te explicar algumas coisas interessantes. Vamos fazer a troca aqui, peraí. Aê, agora sim, olha só. Nós temos fases, existem fases. Não tá muito legal isso aqui não, peraí. Eita, não ficou legal ainda. Deixa eu apresentar isso melhor para vocês. Espera aí. Vamos trocar aqui de novo. Galera, vai sem corte, tá? Por isso que às vezes fica meio assim, pô, Elisal, o que que houve? Porque o vídeo não vai para edição, não vai para corte. Deixa eu trocar ele aqui. Aí, agora sim. Então, o que que você está vendo aqui? Eu quero que você entenda o seguinte. A hernia não sai do nada, ela não apenas aparece. Existem fases. Então, olha só. Então, aqui eu tenho, acompanha aqui, à esquerda, tipo, material saiu do disco, uma pergunta. Continua ligado ao disco? Outra pergunta. Então, vamos responder. Abaulamento, material saiu do disco? Não. Continua ligado ao disco? Sim. O que está acontecendo nessa situação? O anel, esse anel fibroso começou a romper algumas fibras. Então, aquele núcleo já começou a empurrar esse anel para fora. Então, você tem um abaulamento, mas ele ainda está no lugar. Esse disco, ele ainda está... Não é que esteja 100% íntegro, não é isso. Mas ele começou a se romper, mas o núcleo ainda não saiu, não extravasou. Primeira coisa é essa. Vamos voltar aqui. Depois a gente tem uma protusão. Esse material saiu do disco? Parcialmente, uma parte dele sim. Mas ele continua ligado ali? Sim. Então eu tenho uma protusão discal, mas eu ainda não tenho aquela hérnia que saltou completamente. Quando eu desço para a extrusão, agora sim, saiu do disco? Saiu. Mas ele ainda continua preso no disco. Elisaldo, eu não estou visualizando esse preso no disco. Esquece isso. Pensa naquela torneira da tua casa. Você abre, a água está caindo, você fecha e aí aquela gota ela começa ela fica pendurada ali, mas ela não saiu ainda. Então ali você tem a ideia dessa extrusão. A gota está fora do cano, fora do bico do cano ali da sua torneira, mas ela não se soltou ainda. Guarda essa imagem. Quando eu vou para a ideia do sequestro, eu tenho um disco sequestrado, houve um sequestro, o material saiu do disco e ele perdeu o contato. Continua ligado ao disco? Não, ele saiu dali. É quando a gota cai, ela perde contato com a sua torneira. Visualizou? Pois é, uma comparação boba. Sim, é para ser simples, é para ser até engraçado. O importante é você entender. Eu sempre falo isso, não é decorando o método da Fisiologia Humana 360, o FH 360, ele vem com essa proposta de simplificar. Então são os exemplos mais simples possíveis. Eu quero que você visualize. Só isso. Visualizou, entendeu, acabou, está na tua cabeça. Decorou, tu vai esquecer. Ponto. Se você visualizou, acabou. Está lá, você não esquece mais. Beleza, então eu tenho essa ideia de sequestro. Então, o sequestro seria o pior, Exaldo? Não necessariamente. Como assim? Vamos lá, vamos pensar aqui, deixa eu pensar como é que eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Vem comigo. Beleza, então vamos lá. Aqui fiz uma troca de imagem aqui para facilitar o nosso entendimento. Por que a hérnia dói e às vezes não dói? As pessoas ficam nessa situação. Porque, por exemplo, você pode ter uma hérnia e não sentir dor? Pode. E você pode ter um pequeno abaulamento, uma protusão extremamente dolorosa. Primeiramente, deixa eu trocar aqui para uma imagem melhor. Aí. Primeiramente, vamos entender a causa mecânica da dor. Então, eu posso ter causa mecânica, posso ter causa química e posso ter uma causa neural. Vou te explicar. Vamos pensar na mecânica. Então, aqui à sua esquerda, compressão da raiz. Então, uma herniação. Você está numa visão lateral direita, agora numa visão superior. Você vê que essa raiz, essa raiz nervosa está sendo comprimida pela hérnia. Então, isso é uma causa mecânica de dor. Dependendo da raiz, você vai ter o quê? Olha,
uma dor irradiada. E aí já tem aqui no nosso canal, tem uma aula falando sobre nervo ciático. Vou deixar aqui na descrição o link para você acompanhar essa aula também. E aí você vai juntar os dois componentes, o que vai te ajudar a entender melhor. Agora, olha só, pensa comigo. O ponto que mais confunde todo mundo é o seguinte: a hernia de disco dói por 2 fatores, por 3. Vamos falar de 2 agora. Então não é só um. O primeiro você acabou de ver, é fator mecânico. E aí pode causar formigamento, pode causar dormência, dor. Isso tem a ver com o quê? Com a compressão dessa raiz nervosa. Tudo bem até aí? Beleza. Pode ter fraqueza, enfim, uma série de fatores que você já ouviu falar, já leu, talvez, espero que não você sinta. Isso é mecânico. O outro fator ele é químico. Como assim químico? Esse material do núcleo pulposo, que ele consegue extravasar, que ele saiu ali, ele vai entrar em contato com o espaço ao redor ali do nervo. Isso vai fazer com que esse espaço libere, com essa própria hernia libere o quê? Substâncias inflamatórias, sinalização inflamatória. E aí a gente vai ter algumas respostas ali. Então você vai ter a chegada de mais macrófagos, você vai ter edema, você vai ter o quê? Inflamação. Isso é um sinal de dor. Joia? Existem outros sinais? Por exemplo, um é a própria sensibilidade da raiz nervosa. Umas raízes podem estar mais sensíveis ou não. Tudo bem? Mas a compressão ainda é o fator principal. Ela comprimindo uma raiz nervosa, ela vai causar dor. Joia? Então, olha só, isso explica duas coisas, né, ao mesmo tempo. Porque existem hérnias grandes, visíveis claramente na ressonância, em pessoas que não sentem dor nenhuma. E porque há componentes inflamatórios ativos ali. Joia? E porque existem hérnias pequenas causando uma dor imensa? Porque tem uma inflamação maior. Então, o componente inflamatório é extremamente importante e relevante para a dor. Né? Então, se você tem uma hérnia, essa hérnia, por exemplo, ela tem uma protusão que ela está anteriormente, não está tocando nenhuma raiz, então você não tem nada mecânico e provavelmente nada inflamatório. Joia? Estranho, né? Mas dá para você entender isso daí. Bom, agora deixa eu pensar numa outra coisa. Vamos pensar aqui num caso. Peraí, eu anotei aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Achei. Botei aqui um caso clínico. Então, ó, paciente A. Exame de imagem mostra uma hérnia extrusa. Então, ela saiu ali, joia? Ela não perdeu o contato, mas ela não tem um sequestro. Então, ela está presa ainda ao disco, ok? Então, relativamente grande. Ela está ali entre L4 e L5. L4 lombar número 4 e L5 lombar número 5, joia? Antes do SAD. Mas o paciente não sente dor nenhuma, foi um achado incidental, no exame pedido por outro motivo. Então o cara foi ali fazer um exame, procurando outra coisa e achou uma hérnia, mas ele não sente dor. Esse é o caso 1. Caso 2, paciente B. Exame de imagem mostra apenas uma protusão discreta, uma protusão pequena. Joia? Então está preso ali, nada exagerado. Quase imperceptível o exame de imagem. No mesmo nível, ou seja, L4, L5. Porém, ele sente uma dor irradiada muito intensa, com formigamento que vai até o pé. Então, chuta para mim aí, antes de eu revelar, qual é a causa da dor? Por que um tem dor e o outro não? Pensou? Então, dá um pause aí no vídeo, enquanto eu tomo meu chimarrão, e responde. Aí a gente volta para falar isso aí. O que foi? Vamos lá. Resposta, galera. O tamanho da hérnia na imagem não prediz a dor sozinha. Joia? Não prediz a dor sozinha. O que decide é a combinação entre grau de compressão mecânica, então grau de compressão é um fator importante, e também a intensidade da resposta inflamatória, que vai ser ali uma inflamação química ao redor dessa herniação. E, claro, a sensibilidade dessa raiz nervosa. Joia? Beleza? Tá comigo? Tá entendendo? Então, fator mecânico é um fator importante, mas ele também é um fator associado à inflamação e à própria sensibilidade daquela raiz nervosa. Beleza? Então, jóia, entendi isso daí. Lisaldo, tratamento sempre vai ser cirúrgico? Não. Na maioria dos casos, esse tratamento ele é o quê? Conservador. Fortalecimento, alongamento, como é que eu vou dizer, cuidados na postura. Então, poxa, você está me vendo aqui de frente, se eu faço esse movimento, ó, presta atenção, estou me inclinando à minha direita, estou rodando, e ali eu pego uma mochila pesada. Esse comportamento aumenta a força de cisalhamento. É um comportamento que pode, um movimento, pode ser um comportamento de eu fazer isso várias vezes, né? Por exemplo, ó, vou abaixar aqui rodando, peguei minha garrafa d'água, minha garrafinha de 2 litros.
Então, esse movimento de flexão, inclinação mais rotação, ele não é muito legal para as minhas, né, para os meus discos intervertebrais. Então, pode ser um movimento de cisalhamento que pode gerar essa situação. Antigamente, nas academias, tinha um aparelho chamado twist. No twist, ele era uma plataforma circular, redonda, a pessoa subia ali, colocava os pés, segurava numa haste e fazia movimento de rotação da cintura para baixo. Entendia-se que aquilo iria diminuir a cintura. Estou falando isso na década de 90, final dos anos 90, toda a década de 90, lá pelos anos 2000, isso foi desaparecendo. Então, aquilo ali fez muito prejuízo para muita gente. Beleza? Então, vamos à frente aqui. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Eu quero que você olhe aqui para a hérnia. E deixa eu te dar mais uma ideia aqui. Olha só. Uma informação que pode te deixar mais tranquilo é que a maior parte dessas hérnias de disco melhora com o tempo e sem cirurgia. Vamos imaginar um sequestro, o fragmento se soltou. Lembra daquela gota da torneira que caiu? Pensa nisso daí. Então, tem um sequestro. Eu tenho um fragmento do disco que saiu ali. Esse fragmento ele vai ser reconhecido como um corpo estranho, Elisal? Não. Ele é natural ao organismo, mas ele está fora do lugar. Então, ele não é um corpo estranho, não é uma bactéria, não é nada diferente do nosso organismo. Mas o corpo sabe que ele está no lugar errado. Então, por ele saber que está no lugar errado, esse material ele vai ativar a inflamação, vai ter dor inicialmente, mas ele vai ativar macrófagos. Esses macrófagos vão fazer o quê? Eles são faxineiros. Eles vão retirar aquele fragmento que está ali e isso vai levar, paradoxalmente, vai levar a uma melhoria. Então, essa melhoria vai acontecer com o tempo. Em quanto tempo? Sei lá, semanas, meses? Pode ser, sabe? Depende do tamanho do fragmento. Joia? Mas você vai passar por uma parte de dor se esse fragmento ele pressionou o nervo. Só que o sequestro ele é melhor do que a condição onde essa raiz está presa, ele está preso no disco e está pressionando a sua raiz nervosa. Porque quando você tem a liberação do fragmento, o teu corpo fica mais livre para trabalhar. O sistema imunológico vai conseguir trabalhar porque ele entende que está realmente fora do lugar. E o seu sistema imune vai trabalhar. Ou seja, no caso do sequestro, essa partícula fica o quê? Exposta ao sistema imunológico. Beleza? Então você vai pensar nesse sistema imunológico como sistema de faxineiro do seu corpo, né? O fragmento do disco sai do lugar, não vai ficar ali para sempre, e aí o que acontece? Os macrófagos vão entrar ali, vão acabar com aquilo sem cirurgia. Joia? Tudo bem até aí? Bom, então deixa eu voltar aqui com você para mim, para a gente olhar olho no olho. Aí, então, você entendeu a mecânica da hérnia, então a gente viu que nós temos os componentes mecânico, bioquímico, que é a inflamação, e a própria sensibilidade da raiz, joia? Você entendeu que pode ter uma hérnia grande que não está pressionando em um ponto e isso não gera dor. Você pode ter uma pequena protusão que está num ponto onde ocorre uma inflamação e vai te causar uma sinalização e dor. E você entendeu que uma hérnia não é uma sentença. Tenho hérnia de disco, então estou condenado a sentir muita dor. Depende de vários fatores, principal o fator mecânico e depois o fator inflamatório, bioquímico. Agora, a boa notícia é exercícios vão te ajudar muito a melhorar isso daí. Então, alongamentos, exercício de fortalecimento, estabilidade, exercício de anti-movimento. Que é isso, Elisaldo? Por exemplo, você tem uma superband, que é uma borracha presa numa estrutura, ela está tensionada, está aqui próximo de você. Quando você faz o afastamento, né, estende o cotovelo, né, faz uma flexão de ombro e afasta essa borracha, ela aumenta a tensão, ela vai tracionar o teu corpo para você girar em sentido a ela. Então você vai trabalhar aquilo, vai ativar a musculatura profunda. Então você vai pensar o seguinte, fortalecimento, geralmente as hérnias são lombares, podem ocorrer torácicas, lombares também podem, mas o fortalecimento da região do núcleo, core, uma galera core, aí o cara falando, a gente fala core, tu fala core, o núcleo, a região abdominal, tóraco-abdominal, lombopélvica. O fortalecimento dessa região vai evitar que você tenha uma hérnia, se você não tem, e se você tem, vai prevenir o aumento e o agravamento das dores. E, gente, vou chutar, isso não é estatística que eu vou falar aqui, tá? 80% ou mais das dores lombares não tem a ver com hérnia, com problema na coluna. Tem a ver com musculatura abdominal fraca. Então, a gente tem uma vida muito sedentária, você vai ficar muito tempo sentado. Estou aqui com você, não sei, acho que 20 minutos nessa aula, nessa conversa.
eu estou aqui 20 minutos sentado. Fiz uma live ontem, fiquei 1h30. Então, esse tempo sentado, essa musculatura, ela não está sendo estimulada. Então, quando você tira um tempo para você se exercitar 3, 4, 5, 2 vezes por semana, 3 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, você faz um exercício de maneira intercalada, um bom profissional de educação física que vai periodizar o teu treinamento, você vai proteger o seu corpo. Lembra? Estabilização articular e coluna são várias articulações, né? O disco intervertebral faz parte da articulação da sua coluna, pensa nisso. O que estabiliza as articulações? Você tem uma estabilização passiva, que são os ligamentos, e você tem uma estabilização ativa, que são os músculos. Se o músculo, como um estabilizador ativo, ele está trabalhado, ele vai proteger a articulação e vai diminuir o trabalho dos estabilizadores passivos, ligamentos. Joia? Pensa nisso, assiste essa aula, ficou com dúvida, coloca nos comentários que a gente vai respondendo ali e vai te ajudar. Outra coisa, está sendo preparado um material em PDF com o conteúdo dessa aula, ele vai ser colocado lá nos grupos. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, né, faz o seguinte, aqui embaixo eu deixo um link do grupo. Clica no link e entra lá para você receber esse material em PDF, que vai para lá. E se você gostou dessa aula, vou te pedir 3 coisas. Primeiro, tem que curtir. Segundo, manda para aquele teu colega, aquela tua colega que também precisa saber. Terceiro, eu vou deixar um link aqui da comunidade Fisiologia Humana 360. Lá a gente tem trilhas de conhecimento, muitas trilhas de conhecimento que perfazem mais de 300 aulas. Calma, ninguém precisa assistir as 300. Você escolhe a trilha de conhecimento de anatomia ou de fisiologia que você quer e você entra lá. Além disso, material em MP3, material em PDF, artigos científicos, quizzes, uma comunidade, num grupo fechado de WhatsApp, só para a galera, aulas ao vivo comigo mensalmente, uma inteligência artificial lá dentro, que é o professor Ciborgue, para te ajudar a tirar todas as dúvidas. Ou seja, ali você tem tudo que você precisa para poder crescer. Valeu, galera. Então, espero ter ajudado. Grande abraço para o Sorisaldo e vejo você na próxima aula. Valeu, fui!